Que boa iniciativa que temos para nos formarmos ainda nesse tempo de dificuldades que enfrentamos da presencialidade, mas na certeza de nos encontrarmos na fé em Cristo Jesus. Então, como o diácono já apresentou, eu sou o Padre Rafael, sou pároco em Nova América da Colina, sou padre já há 6 anos, ajudo lá na universidade e também aqui na Diocese sou coordenador da Ação Evangelizadora. Para mim é uma alegria estar com vocês. Caso tenham alguma dúvida, podem nos procurar. E o diácono me pediu para partilhar um pouquinho com vocês sobre escatologia. Muitas vezes nós ouvimos sobre este tema, ou até mesmo nos perguntamos, geralmente quando vai chegando algumas épocas assim, alguns momentos, nós vamos nos deparando com perguntas como, agora com a pandemia, padre, catequista, bispo, irmão, irmã, o mundo vai acabar? Isso é o fim do mundo? Não é? Ou às vezes a gente escuta assim, poxa vida, a gente lê o livro do Apocalipse, padre, fica com medo, porque ali descreve tormentas, tempestades, ali descreve situações conflituosas, mas que dia que o mundo vai acabar? Quando vai acabar o mundo? Então são perguntas como essa que a escatologia quer nos dar uma resposta. Né? São perguntas como esta que a nossa fé cristã quer se debruçar. Acima de tudo, quando a gente reza o creio, nós temos ali pontos daquilo que a gente crê, estes 12 pontos da nossa fé. A gente diz, creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, cremos na igreja. E lá no finalzinho a gente vai dizer assim, 2 artigos de fé que vão se direcionar a isso, que é esse nosso momento de conversa. Nós cremos na ressurreição da carne. Esse é o ponto fundamental da nossa fé. E depois a gente diz que cremos na vida eterna. Esse é o conteúdo da nossa fé. Tanto é que São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Não é? Porque Jesus seria igual Buda, Jesus seria igual um ator famoso, Jesus seria igual os filósofos inteligentes, doutores, mas tem um fato na vida de Jesus que nos insere na vida dele, que o faz diferente de todos os outros. Ele ressuscitou. É essa a fé da igreja e é isso que nós acreditamos. Quando a gente diz isso, eu creio na ressurreição da carne, eu creio na vida eterna, nós temos a certeza de algo que para a nossa fé é o coração, é o fundamento. Não é? Porque muitas vezes a gente pode se deparar com questões assim como, o que vai acontecer com a gente quando a gente morre? Poxa, padre, eu estou tão triste porque meu avô, minha mãe, meu filho faleceu. Muito bem, nós ficamos tristes, mas a fé nos dá uma resposta. A fé nos dá uma certeza. A fé nos faz olhar para Cristo, a fé nos faz olhar para Jesus e dizermos assim, como ele ressuscitou, como vai estar escrito lá na 2ª carta de São Timóteo, como Cristo morreu, com ele também nós morremos e com ele ressuscitaremos. Então, quando a gente fala em escatologia, nós falamos em todas essas palavrinhas aqui. Falamos em morte, falamos em ressurreição, falamos em fim dos tempos. Certa vez vão chegar para Jesus e vão perguntar, mas quando é que essas coisas acontecerão? E Jesus diz, não me cabe saber o dia nem a hora. Fato é que Jesus vai dizer certa vez que um dia ele vai voltar. E é isso que até a sua vinda, nós continuamos 2 coisas. A primeira é a nos reunir, porque Jesus disse na igreja, porque Jesus disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele estaria no nosso meio. E a segunda é que nós antecipamos essa realidade da vinda de Jesus, antecipamos esta vinda pedindo que ele venha de fato na celebração da igreja. Então, todas as vezes que nós celebramos ou vivemos este mistério, nós antecipamos esta vinda de Jesus. E por isso, nesta antecipação desta vinda de Jesus, nós como que já estamos inseridos nesta liturgia celeste, na vida
divina, na vida para além da realidade corporal. Bom, então, quando nós falamos em escatologia, nós falamos destas realidades últimas que viveremos no final da nossa existência terrestre para além dessa realidade humana. Como é que nós temos a certeza disso? Só a partir daquilo que Jesus disse. Só a partir daquilo que Jesus expressou, revelou na Sagrada Escritura. Então, o que nós dizemos, ou a nossa escatologia, ou aquilo que viveremos depois da realidade aqui expressa, vivida, depois dessa realidade material, dessa realidade humana, é aquilo que Jesus experimentou e aquilo que Jesus revelou. Porque Ele mesmo é a grande realização. É isso que a palavra escatologia quer nos levar a viver. Quando a gente diz algo escatológico, não é algo tumultuado, ou algo tenebroso, ou algo escandaloso, ou uma tempestade. Escatológico são as experiências que nós vamos viver para além dessa nossa realidade humana. Com isso, quando nós falamos que Jesus é esta grande realização da vida e da vida humana, agora escondida com Cristo em Deus, como a liturgia, principalmente a liturgia dos fiéis defuntos, vai nos fazer viver, nos leva para essa realidade da vida eterna. Por que nós falamos de uma vida eterna? São Paulo, certa vez, vai dizer que a nossa realidade humana, nós podemos tocar-nos, não é? Porque sabemos que nós somos antes um corpo. E o corpo, com todas as suas especificidades que neles acontecem. Nós temos carne, nós temos ossos, nós temos órgãos, e tudo isso forma o nosso organismo, o nosso corpo. Mas nós temos também, além deste corpo físico, São Paulo vai dizer que nós temos em nós uma realidade que vai para além deste físico, que é aquilo que Deus soprou em nós já no início da criação. Quando nós vemos lá o livro do Gênesis, que vai nos dizer da realidade da criação do homem e da mulher, vai nos dizer o autor sagrado que Deus, ele infla, soprando nas narinas do ser humano, um sopro de vida. Este sopro de vida nós vamos falar que é o nosso espírito, a nossa alma, que é uma realidade imortal em nós. Porque Deus nos criou, vai dizer o livro da sabedoria, Deus nos criou para a imortalidade. Como consequência do nosso pecado, da nossa decisão partilhada com os primeiros pais e com a perda dos dons préternaturais que os nossos pais poderiam viver na presença de Deus, no jardim do Éden, junto dele, com a queda, com a desobediência, nós perdemos isso. E como consequência disso, o pecado que foi a característica principal da nossa morte. E por isso, a morte é o nosso último inimigo a ser vencido. E a certeza de que venceremos é Jesus, que ressuscita. Com isso, meus caros, quando nós falamos que então Deus ele infla em nós um princípio de imortalidade, é porque Deus nos fez para a felicidade eterna. Deus nos fez para aquilo que chamamos de visão beatífica. O que é uma visão beatífica? É contemplá-lo face a face. A visão da criatura que se encontra com o Criador. Do pecador que se encontra com o Senhor, aquele que vai remir o pecado. E neste sentido, Deus insuflou em nós uma realidade que transcende a nossa realidade corporal, a nossa materialidade. Deus nos fez para Ele, em outras palavras. Deus nos fez para habitarmos o céu. Deus nos fez para que vivêssemos em comunhão com Ele. Mas existe uma realidade que nos alcança. Existe uma realidade que está em nós, a morte. Na verdade, tudo o que existe hoje, nós sabemos que tem como que um prazo de validade. Né? As máquinas, mesmo que sejam as máquinas mais potentes, as invenções ultrassônicas, tudo. Até mesmo os grandes cientistas vão dizer que o nosso universo
também tem prazo de validade. De que nós caminhamos para um alargamento do universo, para uma expansão do universo, mas que um dia o Sol vai perder o brilho, isso para daqui 6 bilhões de anos ou talvez um pouco mais. Não é? Então, tudo na nossa realidade humana parece caminhar para uma realidade final. E nós também caminhamos para uma realidade que vai findar-se. Porém, em nós, essa realidade que São Paulo vai descrever como espírito, alma e corpo, nós temos a certeza de que o corpo vai de fato findar-se. Mas em nós há algo que assemelha-se a Deus. Porque uma das realidades mais bonitas que nós temos até mesmo no nosso calendário litúrgico é a celebração do Natal, do nascimento de Jesus. Ali naquela celebração do Natal, é como se o céu e a terra trocassem presentes. O Senhor nos oferece a sua divindade e, portanto, nós participarmos dela e nós oferecemos a nossa humanidade. Essa é a beleza da encarnação de Jesus. Nós como que trocamos presentes com o Senhor. Ele nos dá participar de sua vida e nós oferecemos a nossa realidade. Portanto, a nossa realidade humana está escondida com Cristo em Deus. Neste sentido, a morte, por mais que doa, a morte, por mais que nos inquiete, a morte, por mais que nos deixe instáveis, e nós não caminhamos para a morte em si mesma, porque se nós caminhássemos para a morte, nós viveríamos de que jeito? Tristes, depressivos, sem sentido. Mas, afinal de contas, nós professamos que cremos na vida eterna. E é por isso que a morte para nós cristãos ela não é o fim da vida. Né? Por isso que para nós a morte ela é apenas uma sequência realizada da nossa existência para aquilo que viveremos definitivamente com Cristo no céu. Antecipada da nossa vida pela celebração dos sacramentos. Antecipada da nossa vida pela participação nessa realidade que já é a antecipação do céu, que nós chamamos de igreja. E por isso a nossa realidade humana está associada à morte. E o que é a morte? A morte nada mais é do que a cessação da vida. A cessação da vida para esta vida terrena. A cessação da vida para esta realidade material. Mas há algo aqui escondido para uma realidade eterna. E é para isso que a fé da igreja, ou a escatologia, ou ainda outro nome que podemos dar a isso, a esperança cristã. E São Paulo vai dizer que a esperança não decepciona. Se, portanto, nós somos criados com uma realidade material, mas Deus insuflou em nós o seu Espírito e nós temos uma realidade que os filósofos antigos também vão chamar de alma, de um espírito de crescimento, de algo que vai dar movimento à realidade humana, em nós, esta alma busca pelo Criador. Tanto é que o salmista vai dizer isso. Assim como a corça suspira por águas tranquilas, assim também a nossa alma suspira pelo Criador, porque são feitas desta mesma essência, desta mesma matéria, dessa mesma realidade, que é participar dessa vida espiritual em Deus. Mas como é que então isso vai se dar para além da nossa existência humana? O que a igreja nos orienta ou nos diz que viveremos para além dessa nossa realidade material? Ora, depois da morte, nós temos descrito na Sagrada Escritura 3 realidades espirituais que viveremos, que vamos dizer de evo-eternidade até o dia em que o Senhor vier, até o dia em que o Senhor voltar. Como nós vamos também dizer isso no credo. Cremos no Senhor que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, essas realidades espirituais que nós viveremos depois da nossa morte são aquelas que Jesus vai descrever no Evangelho. A primeira delas é o céu. Como é o céu? O céu, muitas vezes, no Evangelho, parece que Jesus vai traduzi-lo, vai dizer
que este céu confunde-se com a realidade do reino de Deus. Então, todas as vezes que anunciamos o reino, e Jesus vai começar os evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, falando dessa realidade do reino de Deus que já começa entre nós. E que reino é esse? Este reino é um reino de justiça, um reino de fraternidade, um reino de amor, um reino de irmandade. O reino que Jesus quer inaugurar com o anúncio do evangelho. O céu, então, é esta realidade em que a nossa alma, estará em íntima união com o nosso Deus, com o Deus que nos criou. Por isso, queridos filhos, essa realidade do céu que nós dizemos, que é a nossa realidade humana, que é a nossa perspectiva humana de participarmos, o Senhor vai nos dizer que é a sua presença. Então, o céu nada mais é do que esta união íntima com o Senhor. É este estado de definitiva presença, de comunhão, de união que aqui na inauguração deste reino nós já vamos construindo. Então, imaginemos nós, o céu, e vocês podem me acompanhar, quem quiser, a partir do número 1023 do Catecismo da Igreja Católica. O céu é esta realidade daqueles que já contemplam a Deus face a face. Como é que a igreja vai processar isso? Como é que a igreja vai entender isso? Com a ressurreição da carne. Daqueles que agora nós podemos chamar de santos. No início da igreja, lá nos Atos dos Apóstolos e nas primeiras comunidades apostólicas, dos padres apostólicos, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, até mesmo na carta de São Clemente, Clemente Romano, aos Coríntios, vão nos dizer que as primeiras comunidades cristãs eram também chamadas de comunidade dos santos. Porque a palavra santo na Sagrada Escritura significa aquilo que foi separado para Deus. Então, diante do rebanho, o pastor ia lá e dizia assim: esta ovelhinha aqui vai ser separada para oferecer em sacrifício do templo. Né? E diante de todas as outras, aquela tinha sido separada para ser oferecida ao Senhor. Santos, então, são aqueles que já comungam dessa visão beatífica de Deus. E como é que a igreja, então, vai dizer que são santos? E como é que a igreja vai ter certeza de que estes já participam da realidade celeste? Com uma realidade. Porque ao longo de sua vida, eles sempre escolheram o Cristo. Fizeram isso transparecer. E depois da morte, manifestou-se ainda mais neles a manifestação do Pai. É isso. Ser santo, na verdade, é um convite universal a todos nós, para imitarmos o Cristo em nós, nas nossas ações. E aí, como prêmio, o céu. Já começado aqui, já antecipado aqui, quando buscamos uma vida de dignidade, quando buscamos viver fraternalmente, quando buscamos nos respeitar e termos uma vida digna. O céu, então, é uma realidade desta vida perfeitíssima com a Santíssima Trindade, uma comunhão de vida, de amor com ela, com Cristo, que deu sua vida a nós. Mas, Padre, nós falamos que estes já estão no céu, e nós temos Santa Teresinha, São Francisco, Santo Inácio, todos estes santos na vida da igreja. Eles nos ensinam dois caminhos. O primeiro, que toda a nossa vida precisa ser uma construção desta vida digna de reino dos céus, até o dia em que viveremos com Cristo de fato na eternidade. E, ao imitarmos o seu exemplo, teremos esta mesma realidade em nós. Depois, que esta realidade do céu, a imagem dos santos, faz-nos pensar em um conceito muito importante para a escatologia. Todos estes temas que eu disse, morte, céu, inferno, purgatório, fim dos tempos, a segunda vinda do Cristo, relacionam-se com esta nossa realidade da escatologia, com este nosso estudo. Mas também nós vamos falar na escatologia
da realidade última da pessoa, mas também do mundo. Como é que o mundo vai se acabar? E aqui, os santos faz-nos pensar em dois conceitos importantes para a nossa realidade da escatologia. O primeiro é o que vai acontecer conosco, como pessoa humana. E depois o que vai acontecer com o mundo criado, que muitas vezes são colocadas em algumas doutrinas cristãs um certo pavor, um certo medo, uma certa dificuldade por conta disso. Fato é que o céu mostra-nos essa realidade da vida com Cristo. E daqueles que já passaram, como o catecismo vai nos apresentar, e é fé da igreja, o juízo particular. O que é o juízo particular? Lá no Evangelho nós vamos ver que na nossa realidade humana, o Senhor colocou uma medida calcada, sacudida, transbordante em nós. A isso nós vamos dar o nome de consciência. E é esse nosso agir moral, essa nossa consciência de realidade humana, que nos faz viver uma vida digna, uma vida de acordo com os critérios do Evangelho. Nesse sentido, os santos são aqueles que, a partir da sua consciência com a realidade do Evangelho, com a graça de Deus, já abraçaram e já conseguiram, por este juízo da consciência, por este juízo particular, alcançar a graça. E, na realidade do céu, a segunda vinda do Senhor, né? A segunda vinda do Cristo, que em nós participará de um juízo que agora será um juízo universal, que nós professamos no credo como que virá julgar os vivos e os mortos. Neste sentido, neste juízo particular, no final da nossa vida, da nossa existência humana, nós realizamos esta realidade do Cristo, que neste juízo seremos julgados, no entardecer de nossa vida, seremos julgados pelo amor. Outra realidade, então, que viveremos depois da nossa morte, caso não tenhamos ali ouvido o Evangelho, não tenhamos nos empenhado na construção de um reino de justiça, ou a graça de Deus não alcançou-nos a ponto de nos converter e não corroboramos com a graça para a nossa salvação, outra realidade que poderemos viver é a realidade do inferno, descrito muitas vezes, já na literatura, com Dante Alighieri, lá nos séculos da Renascença, como muitas vezes no nosso imaginário, uma grande chama de fogos, um grande caldeirão, ou até a imagem que temos do diabo ali, numas grandes tormentas. Mas o inferno, ele é muito pior do que a gente possa imaginar ou do que a gente possa refletir. Porque Jesus vai dizer no Evangelho que o inferno é o lugar onde haverá choro e ranger de dentes, né? A imagem de que o inferno é povoado de fogo vem inclusive do Evangelho, porque lá no Evangelho nós vamos ver Jesus dizer que é como uma colheita que foi ceifada e o que não prestava era jogado fora, né? O que não prestava era jogado ou queimado, incinerado. Daí vem essas imagens que nós temos do inferno. Porém, o inferno, além de tudo isso, os santos da igreja vão refletir, e ali Santo Agostinho, vão dizer que a grande dificuldade do inferno, sempre gosto de dizer isso, né? Às vezes lá nas aulas, é como se nós estivéssemos numa churrascaria, sabe? E nessa churrascaria ali tivesse também uma parte que fosse só dos doces, os doces mais incríveis do mundo, mais bonitos, mais lindos. Na churrascaria tinha ali aquelas carnes suculentas, e a gente não pode comer por dois motivos. Primeiro, porque nós temos um colesterol altíssimo. Se comêssemos, ali mesmo já teria um infarto e morreria. E o doce é a mesma coisa, né? Você vê aquela prateleira cheia daqueles doces finíssimos, riquíssimos, e você não pode comer porque tem um diabetes muito severo. É isso que é o inferno. É você ver a Deus, é você ver o amor, é você ver a misericórdia. E aquela misericórdia não poder mais te alcançar, porque ao longo de sua vida
você decidiu fechar-se à graça. Né? Santo Agostinho vai formular isso dizendo que nós podemos passar por um processo de duas mortes. E isso ele vai definir como inferno. O primeiro é quando a alma se separa do corpo, que é um processo natural. Mas o inferno é quando a alma se separa de Deus. E aí você vive para sempre. Essa é a realidade futura, porque o céu é para sempre e o inferno é para sempre. Né? Então, essa realidade de estarmos com Deus será para sempre. E só isso vai nos bastar, na linguagem de Santa Teresa de Jesus. E o inferno é a mesma coisa. É nós vermos o amor, mas aquele amor não poder me amar, porque eu me fechei a isso. É eu ver a misericórdia e essa misericórdia não mais poder me afetar, porque eu escolhi viver longe dela. É eu já não poder mais voltar para casa e, portanto, viver agora nessa frieza, longe de Deus. É assim que nós vamos definir, é assim que a igreja vai entender o inferno. E, portanto, se o céu é a comunhão com Deus, o inferno é a total ausência desta comunhão. O inferno, então, é aquilo tudo que está em divisão. Né? Tudo aquilo que está em divisão. Neste sentido, é este estado de uma autoexclusão da graça de Deus, né? Da sua presença. E é por isso que nós vamos apelar insistentemente que o Senhor, que não predestinou ninguém para o inferno, nos livre dele. Né? Nos livre dele. E a terceira realidade, que não é um estado permanente, é o que nós vamos chamar de purgatório. Este é o terceiro estado que nós podemos passar para a nossa experiência além da morte. Como eu disse, o céu e o inferno são estados permanentes, de para sempre. Em comunhão com Deus, para sempre o será. Em autoexclusão de Deus, para sempre o será. O purgatório é um período de transição. Muitas pessoas pensam, e é aqui que muitas vezes a nossa escatologia, a nossa doutrina da escatologia, se difere da escatologia das outras comunidades cristãs, é justamente por conta dessa dimensão do purgatório. Porque para nós o purgatório é como se fosse uma sala de espera do céu. E, portanto, é um período temporário. Né? Essa realidade alcança a nossa fé com uma certeza. Padre, nós até rezamos pelos mortos. Temos a missa de sétimo dia, a missa de um mês, a missa de um ano. Nós rezamos pelos mortos. Como é que isso se dá na ideia da igreja? Porque nós precisamos, e a certeza da fé nos faz dizer isso, que depois da morte, para aqueles que não alcançaram o estado do céu e para aqueles que não estão no inferno, existe um período temporal, e por isso nós temos a missa de sétimo dia, de um ano, de um mês, que é um período de tempo que aquelas almas que faleceram não em pecado mortal, mas ainda necessitadas de purificação, e é isso que a palavra purgatório significa, precisam das orações nossas, da igreja, que está a caminho ainda dessas realidades. Mas isso nós vamos ler lá no livro de Macabeus, quando Judas Macabeus vai chamar os seus filhos para oferecerem um sacrifício para aqueles que tinham sido mortos na batalha. Daí vem o nosso costume de também rezarmos pelos mortos. E mais, esta realidade do purgatório, ela nos mostra a grande e infinita misericórdia de Deus que nos criou para o céu, que nos criou para o bem. Deus não quer que nenhum de seus filhos morra. Perca-se, vá para o inferno. E, portanto, o purgatório, São Paulo vai escrever em suas inúmeras cartas que ele é como um período, aqui sim, um período do fogo, mas não do fogo porque fica queimando, do fogo porque purifica, do fogo porque refina, do fogo porque transforma. Vejam, quando a gente pega um papel e põe um papel no fogo, o que é que o fogo faz com o papel? Faz até mesmo mudar de estado, mudar de vida. Era papel, era um elemento, passou pelo fogo, transforma-se em outro, transforma-se em cinza.
O purgatório, então, é o período em que aqueles que não ainda alcançaram definitivamente ou não abriram-se definitivamente à graça, precisam das nossas orações para que assim a graça de Deus, purificando-os, possam agora abraçar o céu. Então, na nossa doutrina cristã, o purgatório tem essa realidade. Bom, queridos filhos, nós aqui falamos então dessas realidades que na nossa doutrina cristã vamos chamar de novíssimos, daquilo que viveremos no céu, na realidade depois desta realidade terrena. O céu e o inferno, que são realidades eternas. E o purgatório, que é uma realidade final, uma realidade temporal. Que a nossa fé, a Sagrada Escritura, a nossa doutrina, vai nos dizer que viveremos. Tudo isso para que o mundo possa de fato chegar ao seu acabamento. Não é? O mundo vai acabar um dia? Olha, eu tenho muito mais tendência a dizer que o mundo sim vai se acabar porque nós vamos destruí-lo. Porque nós vamos destruí-lo. Vejam, um simples vírus que estamos vivendo na nossa realidade foi capaz de levar quantas milhões de pessoas no mundo? Só no nosso país, mais de 530 mil pessoas. Não é? Muitas vezes por conta da ganância humana. Nós vimos dados aí, dados estatísticos, de como nós estamos acabando com o mundo. De que modo? As devastações, as matas, o não cuidado com os rios, o não cuidado com o próximo. Tudo isso sim vai fazer com que o mundo se acabe. Acabe. Nós vamos acabar nos acabando mesmo, né? Nos destruindo. Agora, o Cristo que virá, como a Sagrada Escritura vai descrever, no meio de cataclismos, no meio das aparições, no meio desse Cristo que já está no meio de nós, este mundo vai se acabar quando nós o levarmos à perfeição. Sabe quando a gente vai construir uma casa e aí a gente diz assim, olha, eu preciso comprar o acabamento. O que é o acabamento? É comprar o azulejo do banheiro e aí passa ali aquele rejunte e aí fica bonito, coloca ali o prendedor para colocar a toalha, coloca o box, coloca um tapete bonito, a cerâmica, a louça, e aí a gente diz assim, está acabado. E aí a gente entra e está tudo bonito. O mundo vai de fato se acabar quando nós fazermos do céu, quando nós fazermos deste reino, o reino do Cristo em nós. O reino deste Cristo que veio para acolher os pecadores. O reino deste Cristo que veio para nos dar liberdade. Então, quando já não mais existir doença, quando já não mais existir perseguição, quando todos nós vivermos bem com condições de vida, com condições de saúde, aí sim este mundo vai ser levado a cabo, vai se acabar mesmo, vai se acabar no Cristo. E vai fazer-se brilhar o rosto deste Cristo ressuscitado, do qual um dia nós participaremos. No fim, então, nós ressuscitaremos com um corpo, que não é este corpo tal e qual nós vemos, mas é um corpo glorioso, um corpo ressuscitado, um corpo digno, um corpo ao mesmo tempo capaz de passar a parede, o corpo eclesial, um corpo transfigurado, tal e qual do Cristo ressuscitado. Assim, meus irmãos, quando nós falamos destas realidades, tudo isso não pode nos assustar. Nós não precisamos ter medo da morte, nós não precisamos ter medo do céu, do inferno, nem do purgatório. Nós precisamos sim aqui sermos imagem do Cristo, deste Cristo ressuscitado, capaz de perdoar os seus algozes, capaz de devolver a dignidade aos pecadores, capaz de sentar-se à mesa com os caídos, com os desvalidos. Aí sim nós vamos fazer e antecipar o céu. Padre Rafael, gostaríamos de agradecer profundamente o senhor ter estado esta manhã falando para nós deste tema importante da escatologia, que como nós meditávamos antes na primeira formação em relação às exéquias, conhecer esses pontos da nossa fé é de fundamental importância para, primeiramente, bem vivermos a fé e também confirmarmos e instruirmos nossos irmãos que muitas vezes passam por situações de luto, de perda, e a nossa palavra como ministros da esperança
com certeza é fundamental, ainda mais em tempos, como o Padre Rafael disse, onde tantas vidas aí foram ceifadas devido ao coronavírus e tantas outras doenças. Então, como é importante sermos comunicadores dessa esperança que Cristo transmite à nossa vida. Padre Rafael, muito obrigado de Eu que coração pela agradeço a disponibilidade. oportunidade, caríssimo diácono, meus irmãos aqui presentes e os que nos acompanham pelas redes sociais aí da nossa diocese, né? Muito bem. Deus abençoe o senhor, a bondade, Amém, retribua a nós todos. generosidade. E eu convido para que nós que estamos aqui, também vocês, para que saudemos o Padre Rafael com uma salva de palmas. Opa! Obrigado, caríssimo. Obrigado.